Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria, nossa live diária de segunda a sexta, o nosso devocional que a gente faz aqui juntos. Se você está chegando aqui pelo TikTok, eu quero te convidar a seguir aqui o perfil. E se você está assistindo a gravação aqui pelo canal do YouTube, também se inscreve neste canal. Se inscreve, ativa as notificações, coloca aí nos comentários de onde você está assistindo essa live. Eu quero saber de onde essa live chegou, de onde você está me assistindo, e se inscreve no canal, porque futuramente, gente, quem tá aqui também no TikTok, futuramente as nossas lives serão exclusivamente lá no YouTube. Então, muito provavelmente aí, talvez já no próximo mês, a gente vai migrar do TikTok para o YouTube. Então é importante que vocês que estão aqui vão lá no canal Lucimar Alves Mentora e se inscrevam no canal se você quer continuar participando do nosso estudo bíblico aqui todos os dias de manhã. Combinado? Então vamos lá. Essa semana a gente está falando de medos, vencendo os nossos medos. E a gente já percebeu que a melhor forma de você vencer os seus medos é se aproximando cada vez mais de Deus. É ter um coração que busca a Deus, em verdade, aquele coração que tem sede. Deus, eu quero saber mais do Senhor. Na sua listinha de metas, na sua lista de planos do futuro, o número 1 tem que ser mais parecido com Jesus. Você pode querer ter uma empresa, você pode querer ter um carro, você pode querer fazer uma viagem, ter uma casa, ter uma família. Você pode ter os seus planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então você deve até planejar, ter sonhos e tudo mais. Mas o número 1 da sua lista de desejos tem que ser: Pai, eu quero ser cada dia mais parecida com Jesus. Eu quero ser cada dia mais, Deus. Eu quero cada vez mais da sua presença. Cada vez mais entendimento da tua palavra. Cada vez ser mais usada pelo Senhor. É isso que a gente tem que fazer, tá? Então a gente pode ter uma lista de coisas, de metas, de sonhos que a gente quer realizar e não tem nada de errado com isso. Mas o primeiro é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Viver o reino de Deus é viver debaixo do governo de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo governar a nossa vida. E ele governa a nossa vida em coisas pequenas, em coisas simples do dia a dia. E aí a gente tem que estar muito atento, porque essa voz do Espírito Santo que nos conduz, existem sempre duas vozes na nossa cabeça, né? A voz do bem e a voz do mal. Então tem sempre aquela voz que quer intriga, que quer briga, que quer discussão, que quer te colocar medo, preocupação, ansiedade. E tem a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que quer te acalmar, que quer te trazer paz, que quer te colocar no colo quando você está triste, que quer te consolar. Então sempre tem essas duas vozes na nossa cabeça ali. E aí quanto mais você busca da palavra de Deus, mais você se fortalece, mais essa voz de Deus, ela também fica mais firme na sua mente. E aí o Espírito Santo, ele vai nos moldando, nos convencendo nas pequenas coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Aqui onde a gente tá muito calor, né? E aí a gente coloca água ali na geladeira. E aí todo dia meu marido vai lá, tira a água da geladeira e não coloca de volta. Eu já falei, amor, coloca água. Sempre que a gente for buscar, vai ter água gelada. Coloca água. E ele sempre deixa a garrafa de fora. Aí ontem eu vim pra cozinha e vi que a garrafa tava ali em cima da bancada. Aí eu até falei com ele, né? Eu tô assim, olha, o inimigo fala pra mim assim, deixa essa garrafa aí, não coloca não, porque da próxima vez que ele for procurar não vai ter água gelada. Deixa aí, porque às vezes é assim que ele vai aprender. E a voz do Espírito Santo diz, completa essa garrafa de água e coloca na geladeira. Então, é nessas coisinhas simples que o Espírito Santo fala com a gente. É em você ver um sapato fora do lugar e falar assim, não, peraí, deixa eu colocar esse sapato aqui no lugar, tá tudo bem. São coisinhas pequenas que no dia a dia, se a gente não tiver fortalecido espiritualmente, essas coisinhas, essas picuinhas, essas pequenas brechas, essas raposinhas, elas roubam a nossa paz. E principalmente, trazendo para o tema aqui da nossa semana,
os medos. O inimigo trabalha muito para colocar medo na nossa mente. Medo do futuro, medo de como as coisas vão ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, comparação. Medo de não ser bom o suficiente, medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo do que vão pensar, do que vão achar, medo de faltar. Quantos medos hoje têm rondado aí a sua alma, o seu coração, tirado a sua paz? Quais são os medos que têm roubado a sua paz? Quantas pessoas deixam de viver coisas extraordinárias porque elas foram paralisadas pelo medo? E a gente está vendo aqui essa semana que você sentir medo não é algo errado. É a mesma coisa de você sentir raiva, é um instinto, né? É algo que vem de forma natural. Agora, você tem que ter as ferramentas para combater esse medo. Você tem que ter a palavra de Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele vai tirando esse medo. A gente leu que o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu preciso me fortalecer, me encher, me preencher desse perfeito amor. E esse perfeito amor é Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho relacionamento com Deus, mais eu converso com Ele, mais eu busco tomar uma decisão. Antes de tomar uma decisão, consultar a Deus. Coloco meu joelho no chão, agradeço, Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por coisas simples, obrigado pela água que tem no meu copo, obrigado por eu estar vendo, ouvindo, por eu estar falando, por eu conseguir andar, obrigado pela roupa que eu estou vestindo, obrigado por tudo. Sabe, esse relacionamento, isso faz uma mudança de mentalidade, você vai se tornando uma pessoa com mais coragem. A hora que você vê, você já está fazendo coisas que antes você admirava as pessoas fazendo e você nem imaginava que você tinha essa capacidade, essa coragem dentro de você. Mas isso é uma consequência de você estar mais próximo de Deus, de você orar todo dia, de você ler que seja um versículo, de você buscar entender, buscar vir para uma live dessa, buscar assistir uma pregação, buscar ouvir um louvor, porque o inimigo ele não vai parar. Sabe, é nas coisinhas pequenas que ele entra ali igual uma raposinha, sabe, para roubar sua paz, para colocar uma sementinha de medo. Usa a boca das pessoas para te desanimar, para tentar colocar medo em você, para fazer você duvidar que você é capaz do Deus que a gente serve. Então a gente tem que ter muito cuidado, estar muito atento. E quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais se aprofunda no relacionamento, faz um jejum, ajoelha, ora, busca, a gente vai criando, a gente vai tendo experiências com Deus. E são essas experiências com Deus que elas vão nos fortalecendo e nos dando coragem. Porque você vai falando, não, peraí, eu já vivi tanta coisa, Deus já se revelou tanto a mim. E Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E esse medo vai perdendo força. Porque sem Deus eu sou medrosa, sem Deus eu sou tímida, sem Deus eu não tenho ousadia nenhuma para falar da palavra dEle. Sem Deus a gente fica com aquele complexo de inferioridade, a gente se acha menos que as pessoas. Não que com Deus você se acha mais, mas você entende que existe um propósito maior e aí você começa a vencer esses medos, essas inseguranças. Isso não te paralisa mais. Você pode até ter o sentimento, eu sinto medo. Ok, mas sentiu medo? Ontem a gente leu Josué. Quem não estava na live de ontem, gente, vai lá no canal do YouTube e assiste a live de ontem, tá? Que a gente leu Josué capítulo 1, versículos acho que eu li do 1 ao 9. Ser forte e corajoso, meditar na palavra dia e noite, não desviar da palavra, declarar a palavra, isso combate o medo. Então, às vezes, né, vem aquele sentimento, será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, peraí, Deus está comigo, Deus é justo, Deus é bom, Deus me ama, todas as coisas que operam para o meu bem, vai dar certo, já deu certo. Em vez de ficar afirmando, que será que vai dar certo? Nossa, mas eu tenho tanto medo, eu sou muito inseguro. Para com isso. Afirma a verdade sobre você, isso não é a verdade. A verdade é que nós podemos fazer todas as coisas naquele que nos fortalece. Sem Ele eu não posso fazer nada.
Como eu tô falando com vocês, sem ele eu sou insegura, sou medrosa, me comparo muito, tenho complexo de inferioridade. Mas com ele tudo eu posso fazer, porque é ele quem me dá essa ousadia, me dá essa força, me dá essa coragem. E a gente tem isso, gente, todo mundo que tá aqui nessa live tem isso disponível 24 horas por dia. 7 dias por semana, 365 dias por ano. E quantas pessoas não fazem isso, não buscam, não usam desse recurso que a gente tem de sabedoria, de poder, de força, de coragem, de amor, de bondade. E eu quero falar aqui com vocês que no início, quando a gente não tem um relacionamento assim diário com Deus, no início é meio estranho. Eu vou falar pela minha experiência. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, eu não tinha o hábito de orar. Eu fazia uma oração quando a coisa apertava ali, quando eu desesperava, aí eu ia, mas era um negócio assim muito, sabe? Não tinha relacionamento. Então era estranho. E aí quando eu comecei a buscar, que eu falei, eu preciso, sabe? Eu preciso dessa presença. Eu fui no encontro da igreja de 3 dias e ali eu fiquei andando nas nuvens assim por uma semana, sabe? E eu falava, eu quero mais disso, eu quero, sabe? Eu via pessoas que tinham um relacionamento com Deus, que tinham tanta fé. E eu falava, gente, por que eu não sou assim, né? Eu quero isso também pra minha vida. Eu comecei a buscar. Só que no início, dá a impressão que a gente tá orando errado, dá a impressão que a gente não tá fazendo do jeito certo. É um pouco estranho, aí você vai ali, você não sabe se você tá usando as palavras certas, se você tá fazendo do jeito certo, mas Deus vê o seu coração. Deus vê a sua intenção de buscar mais dele. Deus vê a sua intenção de querer se aproximar mais dele. E aí você começa a ter experiências que você percebe a manifestação de Deus. Porque Deus se manifesta o tempo todo, Deus está se manifestando aqui nesse momento. Eu tô falando aqui com você, você tá me ouvindo, você tá me entendendo. Tem várias partes do Brasil, do mundo aqui, a gente está aqui conectado e Deus está se manifestando aqui agora. Só que às vezes, quando a gente está frio espiritualmente, a gente não vê essa manifestação clara. E aí, conforme você vai buscando mais, você vê, percebe, é Deus aqui. E é bom demais, isso te fortalece, isso te dá, faz você ter mais coragem, você ter mais ousadia, você ficar mais firme na fé. Amém, gente? Então vamos para a palavra? Que hoje eu nem comecei ainda a palavra. Hoje a gente vai ler Salmo 27, 1, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a luz, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deus é a nossa luz, é a nossa salvação, é a nossa fortaleza. Eu quero que você comece a declarar isso toda vez que você sentir medo. Toda vez que você se sentir inseguro, insegura, incapaz. Deus é a minha luz, é a minha salvação e a minha fortaleza. E não quero que você diga assim, ó, eu não tenho medo. Tá? Não quero que você diga, eu não tenho medo. Quero que você diga, eu sou forte e corajoso. Por que você não vai dizer, eu não tenho medo? Porque, gente, vamos lá, se eu falar pra você assim, ó, não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. O que a nossa mente imagina? Um elefante rosa. Não, mas não é pra eu pensar, eu não quero pensar no elefante rosa. A nossa mente, ela não processa o não. Se você diz eu não tenho medo, você ainda está no medo, ainda está reforçando a palavra medo, está trazendo essa palavra. Eu não quero que você declare essa palavra.
Então você vai declarar, em vez de falar eu não tenho medo, você vai falar eu sou forte e corajoso. Deus é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. Eu sou forte e corajoso. Vamos de novo? Deus é a minha luz e a minha salvação e a minha fortaleza. Eu sou forte e corajoso. Toda vez que você sentir medo, se sentir inseguro, você vai olhar no espelho, você vai se olhar nos olhos e você vai declarar isso. Você pode até aumentar suas declarações. Deus me ama, Ele é comigo, Ele está em mim, eu estou nele. Sabe, trazer isso. Porque nós temos a capacidade de mudar esse estado emocional, de parar esse estado emocional que quer nos paralisar. Então, em vez de você ser vencido pelo medo, você vai declarar a palavra de Deus para esse medo perder força. Você vai declarar isso, porque as palavras têm poder. Quantas pessoas reforçam, falam, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, a sua mente está captando tudo isso. A hora que você tentar fazer, qual que é a informação que está aqui? Que você tem medo, que você não consegue, que você não dá conta, que você não é bom o suficiente. Por quê? Porque você já reforçou isso. Então a gente vai usar do poder que Deus nos deu, que é o poder das palavras, para reforçar a minha verdadeira identidade nele. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não temos espírito de medo. Nós temos espírito de poder, de amor, de coragem, de ousadia. É o Espírito Santo. É aquele que nós podemos todas as coisas nele, porque ele nos fortalece. Então é uma decisão. Sentir o medo não é uma decisão. Não decido sentir medo, mas eu decido se eu alimento o medo ou se eu declaro a palavra de Deus para combater este medo. Amém? Depois vocês podem, eu não vou ler o capítulo 7 todo, ao 27 todo, mas eu vou indicar para vocês lerem ele todo. E declarar ele em voz alta. No verso 10 diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Como eu falei com vocês, a nossa força, a nossa disciplina, o nosso ânimo não tem que ser para lutar contra essas coisas, tem que ser para nos aproximar mais de Deus. Eu não preciso... Porque assim, gente, vamos lá. Eu quero explicar isso aqui com muita sabedoria. Se você está na prática de um pecado e você quer lutar contra o pecado, sem buscar aquele que vai te dar a força para lutar contra esse pecado, você não vai conseguir. Você tem que se esforçar para buscar cada vez mais a presença de Deus, relacionamento com Deus. Primeiro você vai lutar para se conectar, se reconectar à videira, para fazer parte. Porque com Ele é que você vai conseguir ter forças para lutar contra o pecado. Não é que você não tem que se esforçar
para não pecar, mas com Ele, esse esforço diminui muito. Porque Ele é a sua força, Ele carrega o fardo. Então o seu esforço não é para lutar, para se afastar do pecado, é para se aproximar mais de Deus. E como consequência desse aproximar-se mais de Deus, é que você vai conseguir se afastar do pecado. Amém, gente? Amém? Eu vi que vocês estavam colocando aqui nos comentários, pode repetir, por favor? Durante a live, eu não fico lendo os comentários, viu, gente? Porque senão eu me distraio e eu não foco na palavra, então não é por falta de educação, não, tá? Que eu não tava lendo os comentários aqui. É porque geralmente eu subo aqui os comentários e não fico lendo, porque senão eu me disperso muito e a gente não consegue fazer uma live proveitosa aqui, tá? Então não sei o que era para repetir, mas a live fica salva lá no canal do YouTube, então vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem lá pelo canal, ok? E quem não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve, porque a gente vai passar as lives diárias para o canal do YouTube. Talvez no próximo mês já vai ser pelo YouTube. Então, se você está aqui comigo, gosta de acompanhar as lives, quer continuar, vai no canal do YouTube e se inscreve lá, ok? Combinado? Lá tá Lucimar Alves Mentor. É só vocês pesquisarem no YouTube ou vai direto aqui no link da bio do TikTok, que tem lá o meu canal do YouTube também para vocês encontrarem mais facilmente. Amém, gente? Vamos para João. Quem tá chegando aí pela primeira vez, coloca eu aí nos comentários. Agora eu vou ler aqui. Se você tá chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Almir Braga começou a seguir aqui. Adilson Santos, seja bem-vindo. Tem um outro que começou a seguir aqui que não tem nome. Sejam muito bem-vindos. Laís. Laís é a primeira vez. Laís, seja bem-vinda. Tiago Gomes. Sejam muito bem-vindos. Já se inscreve aí, já tô confusa. Já segue aqui o perfil, tá? Se você quiser participar das lives. Todos os dias, segunda a sexta, cada semana um tema diferente. E o tema dessa semana é vencendo os medos. João capítulo 1, versículos 11 e 12. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz o seguinte. Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vou ler o 13 também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam, nem todos o reconheceram como Filho de Deus. Mas todos aqueles que o reconhecem como Filho de Deus, ganham o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus também. Então, através de Jesus, através de você crer em Jesus, você ganha este poder de se tornar filho, filha de Deus. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem Jesus como o Salvador. Jesus como Filho de Deus, que veio e fez um sacrifício perfeito, se entregou por mim e por você, por amor. Porque lá no Jardim do Éden, a desobediência do homem fez com que o homem fosse separado de Deus. Que esse relacionamento tivesse sido rompido.
Então não tinha mais a possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus por causa do pecado. O pecado fez com que a gente se afastasse de Deus. E aí no Antigo Testamento tinha muito sacrifício de animais, tinha que ser derramado sangue para a purificação dos pecados. Mas aí o próprio Deus disse: eu vou lá, eu vou resolver isso por amor a eles, por amor a mim e a você. Então, por você, Deus habitou entre nós, se fez carne, se entregou por nós, foi humilhado, rejeitado, crucificado, sofreu, entregou a sua vida para que eu e você fôssemos religados ao Pai. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar os seus? Você crê nisso? Se você crê nisso, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui junto comigo. Amém. Eu quero te convidar a fazer uma oração, porque como a gente falou aqui, as palavras têm muito poder. E talvez você nunca declarou isso. Você nunca abriu a sua boca e declarou: eu creio no nome de Jesus, eu confesso Jesus como meu Salvador. E a partir dessa oração que você faz de reconhecimento, de entrega, onde você decide se afastar de uma vida de pecado, mas primeiro buscar a Deus, porque se você busca Ele em primeiro lugar, Ele vai te dar essa força para você se afastar do pecado. A partir dessa oração de um coração arrependido, de um coração que reconhece Jesus, você ganha o poder de ser feito filho, filha de Deus e começar uma nova história. Dá permissão no mundo espiritual através das suas palavras para Deus entrar na sua história e fazer tudo novo. Então, se você crê nisso, quer fazer essa oração, coloca eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, você vai repetir essa oração de coração aberto e entendendo que a partir dessa oração muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? Escreva aí, eu quero, Pedro Alves, Wellington Soares. Amém. Verdade. Lidiane Souza. Aleluia, gente. Deus seja louvado. Então coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida.
e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Nosso Deus é lindo, maravilhoso, perfeito. Seja bem-vinda, Lidiane, Wellington, Pedro. Amém. Deus seja louvado. Lembrando, quem chegou aí depois, vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal. Essa live aqui fica salva lá, assim como todas as outras lives dessa semana, da semana anterior, da outra, tá tudo salvo lá no YouTube. Então você pode maratonar todas as lives que ficarão salvas lá. Amém, gente? Então vamos orar para finalizar aqui a nossa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por cada alma que é alcançada pela Tua palavra, pelo Teu amor, Pai. Obrigado pelas pessoas que aceitaram e reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador através dessa live. Eu oro para que o Senhor guie-as no caminho do fortalecimento da fé, do entendimento do Evangelho, que elas se fortaleçam, Pai, cada dia mais, que elas se batizem, que elas busquem uma igreja, Pai, para elas congregarem, para elas estarem em comunhão com os irmãos. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que aqui está, declarando, Pai, um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante na Tua presença. Que o Senhor se manifeste a elas em tudo que elas fizerem, Pai. Que elas vejam a Sua manifestação clara e viva. Assim eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus é maravilhoso, né? Amém. Ó, quem vai estar aqui amanhã já sabe. Comenta aí aquele eu bem animado. Amanhã, sexta-feira. Amanhã é sexta já, gente? Como assim? Amanhã, dia 10 de julho, sexta-feira, estaremos juntos aqui para finalizarmos a nossa semana vencendo o medo. Ok? Deixa eu ver quem vai estar aqui comigo amanhã. Ó, a Noelle estará aqui comigo amanhã. O Pedro Alves também estará aqui comigo amanhã. Quem mais, gente? Só a Noelle e o Pedro que vai estar aqui comigo amanhã? Amém pela vida dos dois. A Eunicilene também. Glória a Deus, Eunicilene. Lidiane Souza. Muito bom, gente. Ótimo, maravilha. Então, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, então. Deus no controle também estará aqui. Glória a Deus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui.